Creio que a gente está discutindo as bases, tanto de tecnologia e trabalho, que não quer dizer que a CLT não tem espaço. O que a história mostra é que algumas pessoas vão sofrer, outras vão perder emprego, mas parece que há uma adaptação rápida também. Mamilos, mamilos, mamilos. Mamilos. Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao Mamilos, o seu espaço de diálogo de peito aberto. Eu sou a já tradicional Cris Bartz. Eu sou a Juva Lauer e hoje a gente vai falar da CLT, aquela carteira de trabalho que já foi tão sonhada pelos trabalhadores, mas está muito desaplaudida. E a gente vai em boa companhia. André, seja muito bem-vindo ao Mamilos. Quem é você na fila do pão? Obrigado. Primeiro podem me chamar de André. Meu sobrenome é Mancha, então podem me chamar de Mancha. Eu sou o pai do Léo e da Martina, filho da Ana, marido da Elisa. E por último, menos importante, sou economista e hoje professor do Departamento de Economia da Universidade de São Paulo, da FEA. Muito bem. E você é um roubador de vibes? Depende. Você é um portador de más notícias? Hoje, talvez. Mas nem sempre. Procuro variar um pouco. Eu gosto das brincadeiras que fazem com o economista, que se vocês, se a galera do clima errasse a previsão do tempo, quanto vocês erram as previsões de economista, eles não tinham emprego. Só vocês têm o direito de errar tanto e continuar empregados. Não, é por isso que a previsão principal é você falar depende. Você nunca se compromete. Fala, depende. Pode ser que sim, pode ser que São não. muitas variáveis. Então, nunca fala que vai subir ou vai cair. Você fala, depende. Isso é o seguro. E pra falar depende, junto com o André, tem o Leonardo. Seja muito bem-vindo ao Mamilos. Quem é você na fila do pão? Muito obrigado. Bom... Depende, às vezes. Depende, né? A gente conversou, né? Talvez eu sou essa pessoa que porta más notícias, em muitos dos casos, mas, sobretudo, sou um pesquisador muito interessado em entender como que organizações e também as nações perdem oportunidades tendo em vista a tecnologia. E aí, muito interessante aqui, né? Um embate, o economista, o sociólogo, né? Então, vai ser muito depende aqui. É rinha de depende. Ai, Juliana, vamos fazer a introdução, porque essa depende de nós duas. Vamos entregar alguma coisa nesse programa. Arruma um lugar confortável, porque hoje a pauta, ela mexe mais do que só no nosso bolso. Mexe também na identidade, o trabalho. Se você ainda bate ponto com carteira assinada, parabéns. Você faz parte de uma minoria. Segundo o IBGE, em 2024, eram 39 milhões de brasileiros na informalidade, 36 milhões com carteira assinada e outros 14 milhões de MEIs. A balança virou. Isso é o apocalipse da CLT ou isso é a cara do mercado que está se tornando e trocando mais rápido estabilidade por autonomia? Tem quem chame de uberização e veja aí um desmonte de direitos. Tem quem celebre como adaptação a um mundo líquido, de ciclos curtos e tecnologia on demand. O fato é que as regras que responderam aos desafios do século XX, fruto de lutas centenárias, talvez não caibam inteiras nesse admirável mundo novo. Plataformas digitais concentram poder, algoritmos redesenham tarefas e a mesa de negociação entre capital e trabalho ficou bem inclinada. Tá bem fácil de resolver esse problema. O que, afinal, a gente quer hoje com o Mamilos é refletir sobre essas mudanças, mas sem cair em algo que você já deve ter ouvido, que é uma simplificação, que fica de um lado progresso econômico e do outro, retrocesso social. A gente vai fazer um balanço aqui dos 5 anos de flexibilização, a gente vai destrinchar números de emprego, renda, informalidade, porque a gente está se perguntando quem ganhou e quem perdeu com essas mudanças. Quais direitos fazem mesmo diferença no dia a dia? Dá para combinar liberdade contratual com segurança de renda? Por isso que a gente trouxe exatamente esses especialistas que fogem do fla-flu ideológico, gente que tem microdados, que estuda padrões internacionais e enxerga o impacto da IA na ponta. Bom, esses meninos. Né? Respira aí, porque para entender o futuro do trabalho é entender quase tudo que a gente significa hoje. Dignidade, identidade, tempo livre, riqueza, desigualdade. Vem com a gente construir pontes aqui nesse debate que, quer goste ou não, passa pela sua vida. Cris, vamos chamar aqui uma conversa especial só para os dog lovers, só para os amantes de cachorro. Ah, então vai ser comigo mesmo. Porque lá em casa são 3. Tem um pequenininho que late pra caramba, pretinha que é serelepe, que é a média,
E a gente tem um tamanho G também que derruba todo mundo em casa. E você mima esses cachorros? Tem mesmo pra mimar. Eu dou a vacina, eu dou a comidinha, levo pra passear e é muito carinho, muito dengo mesmo. E como que tá o cuidado com verme, parasita, carrapato, sarna, pulga? Quando eles chegaram, a gente foi lá, fez a revisão, deu pra todo mundo e aí segue, vida que segue. Uma vez só e deu? Foi. Amiga, esses bichos estão por tudo. Mesmo que você não saia de casa com eles estão na sua casa, inclusive. Por isso que o cuidado tem que ser contínuo. Sério? Seríssimo. Uma calma que não precisa ser complexo. O NexGard Spectra é o único antiparasitário oral 4 em 1. Um tablete por mês e pronto, acabou. Ah, agora eu amei, porque é um só. Agora eu quero ver eles amarem, porque dar remédio pra cachorro é muito difícil. Não se preocupa que eles pensaram até nisso. O tablete é sabor carne que os cachorros amam. Gostei. Agora falta dizer que os mamileiros também vão gostar porque tem desconto. É lógico que tem. É só escanear o QR Code aqui no episódio e deixar o cupom 20NexGard na Cobase para ganhar até 25% de desconto. Boa, eu vou resolver isso agora mesmo. Resolve aí também. Só lembrando sempre de consultar o seu médico veterinário de confiança. NexGard Spectra é proteção de outro nível. A gente vai tentar fazer esse primeiro bloco em 15 minutos, que é fazer um balanço. Então, a gente tem uma reforma de leis trabalhistas que aconteceu em 2017. Tem 5 anos já, dá para fazer um balanço de mexendo em algumas coisas que geraram muita comoção social, geraram muito debate político, se era bom, se não, tinham muitas premissas. Onde a gente mirou? A gente acertou? O que está acontecendo? Entendendo isso, a gente parte para a segunda parte, que acho que é o mais interessante, que é falar de futuro. Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar de... Só um minutinho para lembrar, né? O tempo líquido, tudo muito rápido, muita informação. Você não lembra dessa reforma trabalhista? A gente estava lá. Então, tem um programa nosso em 2017. Pode procurar. É uma carteira de trabalho que está na capa. Onde a gente sentou e discutiu muito sobre a reforma que estava sendo proposta. Então, vamos lá. O que mudou exatamente? Acho que tem algumas coisas que tinham uma expectativa muito alta e acabaram não se traduzindo, né? Então, a questão do trabalho intermitente e formas mais flexíveis, tinha uma grande expectativa que isso ia ser um arranjo que as empresas iriam aderir, etc., né? O último levantamento que eu vi o dado, falava que o trabalho intermitente é cerca de 1% do trabalho formal. Então, é muito pouco. Se esperava que ia ter um grande boom, que as empresas, por exemplo, as pessoas de serviços, restaurantes, etc., bares iam ser contratados por isso, ao invés de serem informais, isso não aconteceu. Então, teve algumas frustrações que eu acho que isso é bem sedimentado. E, claro, assim, muitas pessoas vão argumentar, mas olha, teve uma pandemia no meio, isso pode ter dificultado os efeitos positivos, mas mesmo passada a pandemia, a gente não vê uma grande adesão nessa questão de trabalho intermitente, por exemplo, que foi uma das grandes expectativas. Uma outra coisa que também tinha uma grande expectativa era essa coisa do acordado maior que o legislado, né? Falava, olha, agora o patrão e o empregado vão sentar, vão definir, tudo vai se ajeitar, né? Eu acho que isso também tinha uma ideia que isso diminuía alguns custos de negociação, etc., mas isso não tem muita evidência, assim, a gente não vê que esse foi o grande efeito possível, que deveria ter algum tipo de melhoria na dinâmica, na flexibilidade, isso também não ocorreu. Uma coisa que foi positiva, isso também tem que ser levado em conta, também é que isso são dados já mais consolidados, que é a questão do custo do passivo trabalhista, que foi uma das mudanças que também tinha, né? Que, basicamente, antes da reforma, você podia entrar com um processo trabalhista e, se você perdesse, você não tinha nenhuma penalidade. Depois de 2017, se você perdia a causa trabalhista, você podia ser condenado a pagar os honorários trabalhistas da empresa. Então, isso teve uma queda grande na judicialização, né? Então, esse é um trabalho que está ainda em desenvolvimento, também fazendo um merchan dos meus colegas da USP, né? Os professores Rafael Corbe, Rafael Ferreira e Danilo Souza, e a Renata Narita, que é da PUC-Rio atualmente. Eles estão vendo se, de fato, as empresas repassaram isso com maior produtividade. Olha, eu tinha aqui um passivo trabalhista muito grande, que todo mundo me processava, eu tinha que contratar um advogado, o advogado cobrava caro, aí eu ganhava, mas eu não era ressarcido desse custo. Então, parece que houve algum ganho de margem, então as empresas passaram a ter menos custos trabalhistas, que tem menos judicialização, mas ainda não está tão certo se isso foi transferido em aumento de empregos. Então, esse é um ponto que eles estão avaliando. Mas acho que a grande premissa é que
uma CLT robusta, que garantia muitos direitos para o trabalhador, acabava deixando gente demais de fora. E aí, você criava castas, né? Uma casta que tinha direito a muita coisa e a outra casta que não tinha direito a nada. Deixando mais leve, teoricamente, a gente incluir mais gente na CLT. Mas não foi o que aconteceu, certo? Não, exatamente, assim, teve um ponto que eles mudaram também, que é assim, antigamente ou você era demitido ou você pedia demissão. Aí também criaram uma coisa de demissão em comum acordo, que era um meio termo. Falava, olha, agora eu quero sair, mas, pô, se você me demitir, o custo é muito alto para a empresa, então chegaria no meio termo. Também não tem muito registro que isso se popularizou. Ainda é muito uma questão, assim, ou você pede demissão, ou você tenta algum tipo de acordo para a empresa demitir, para você conseguir ter acesso àqueles grandes benefícios, né? Então, quem é demitido hoje na CLT tem direito a todo o saldo de fundo de garantia, mais 40% de multa. O que é um valor relativamente alto se você está trabalhando há um bom tempo. Você chegando nesses consensos, você deveria ter uma opção maior por essa questão de acesso a um trabalho formal. Eu acho que aí tem um ponto também que ocorreu simultaneamente, é que não foi algo coordenado, mas o que a gente acabou observando, e vocês trouxeram esses dados também, foi um grande aumento dos MEIs, né? Então, o que parece que ocorreu, né? Assim, a gente não tem uma análise robusta, um trabalho publicado ainda, mas parece que as empresas começaram a dar um pouco mais de valor a algo que não era 100% informal. Fala, olha, antigamente eu fiquei no meu restaurante, tinha 3, 4 garçons totalmente informais. Agora elas estão pedindo, fala, cara, abre o MEI, vai lá, assim, ó, dentro do salário que eu vou te pagar, gera uma notinha fiscal e tudo fica acordado. Então, parece que o caminho que as empresas foram adotando não foi o caminho oferecido pela reforma trabalhista, né? Elas falaram assim, olha, eu tenho uma maior consciência que talvez deixar o cara totalmente informal é um risco para mim, é um risco para ele, mas eu também não vou optar por esses arranjos novos que parecem mais leves, etc. E aí, tudo isso ainda tem um outro ponto, que mesmo antes da reforma, já tinha um tipo de contrato que era bastante utilizado, que era o contrato temporário, né? Que você podia ter alguém por 6 meses, até renovar por mais 2, e ali era um custo menor para a empresa. Então, durante esses 6 meses, a pessoa tinha os direitos trabalhistas, etc., mas um custo grande para a empresa, que é o custo de demissão, não existia. Que você podia acabar os 6 meses, a pessoa ia embora, né? Então, parece que realmente, assim, eles venderam um pacote que parecia super atraente, mas as empresas não compraram, porque elas continuaram operando nos regimes, por exemplo, contrato temporário, e os trabalhadores, eles foram por um outro caminho. Eu vou me formalizar, mas talvez não dentro do arcabouço da reforma trabalhista. Ele foi ter um número grande de MEIs que foram surgindo, né? Que ele saiu acho que de cerca de 8 milhões para cerca de 15 milhões hoje, né? Nesse período. Então, foi um aumento quase dobro, né? De MEIs nesse período. Eu queria saber como que você vê o cenário que o André está descrevendo. Onde tem confluência, onde tem divergência. Acho que um pouco de fundo do que o André tá colocando, acho que eu posso contribuir e pensar que desde 17 para cá, nós temos uma crescente entrada das pessoas na internet. O número de pessoas conectadas aumentou bastante nesse nível, a ponto que os últimos resultados que nós temos da pesquisa TIC Domicílios é cerca de 90%, quase 90%, 87% da população brasileira conectada, mas com um aspecto muito peculiar, que é muitas pessoas, mais da metade, quase 60% conectadas exclusivamente via celular. Ou seja, e durante a pandemia a gente tem uma intensificação disso, que acaba que as pessoas ouviram aquele dispositivo e aquela conexão como uma forma de sustento também ao longo desse período. Então, nós temos um cenário do qual muitas das relações das pessoas econômicas e sociais começaram a ser mediadas por meio digital, e isso acabou ficando e dando um substrato para coisas que foram discutidas depois. Então, eu creio que isso é uma mudança muito importante, né, que de certa forma já estava lá no debate de 2017 sobre novas formas de trabalho, enfim, novos trabalhos ou novas ocupações, mas acho que é importante delimitar que nesse momento nós temos essa intensificação de uma maior digitalização da vida cotidiana do Brasil, e isso trouxe mudanças assim que acho que nós ainda estamos buscando dar soluções para essa nova situação. Tem outros 2 pontos que passam pela nossa vivência em comunidade, né? Social, que passa pelos vínculos de segurança e de cuidado, que é como se reorganizou as condições de sindicato
e as condições de previdência. Porque isso passa por números, mas passa também pelo... A gente tá junto, vamos fazer junto, eu confio em você, eu te garanto no futuro. Como que você enxerga a percepção social desses pilares que foram afetados por essas alterações? É um debate muito interessante, porque, de certa forma, nós temos... Né, no debate das primeiras legislações trabalhistas, algumas, por exemplo, acho que vale a pena até trazer, né, o novo Papa mencionou isso, né, sobre a da Rerum Novarum, né, que ele trouxe, que ele está dizendo que é necessário um novo contrato social em função da inteligência artificial. Não me adiantando aqui, mas ele já dizendo sobre essas formas de precarização do trabalho que a gente observa e é debatida. E essas formas dessas leis trabalhistas, até a CLT não foge disso, foi criado um pouco na base da solidariedade, também um pouco da questão de que você contribui para um todo, que, de certa forma, vai de encontro a um pensamento do qual o algoritmo vai definir a sua rota de trabalho ou aquela ideia de que você busca o seu próprio sustento e, enfim, que a gente diz de empreendedorismo. Cada um por si, né? Cada um por si, que nas redes sociais tendem a se intensificar. Não tem resposta para isso. Eu acho que... Mas esse debate, do ponto de vista até mesmo sociológico, é o que está no cerne disso. Como que a gente vai lidar com um arcabouço legal que anteriormente foi criado na base dessa proteção para um tipo de sistema social que nós estamos, que é mais vinculado, assim, a uma questão mais individualista. Acho que é onde está a nossa... Não que não fosse também no século XIX, o século XIX é o mais capitalista de todos. Assim, ele é o mercado puro, praticamente. Você vende sua força de trabalho sem nenhum tipo de proteção e você lida com o patrão, enfim, aquela coisa. Aí a gente melhorou e parece que piorou de novo, aí parece que piorou de vez. Mas a gente tem os aprendizados das outras épocas também para discutir. Não sai do zero, né? Eu até queria pegar esse gancho da questão dos sindicatos, que também foi um dos pontos da reforma, né? Que a reforma ela acabou eliminando a contribuição compulsória, que ajudaria a financiar os sindicatos, a ajudar nessa questão coletiva, né? Aí acho que tem alguns pontos curiosos. A gente pode questionar, poxa, deveria ter financiamento obrigatório de sindicato, etc. O trabalhador poderia escolher. Acho que a premissa naquela época foi que quase nenhum país você é obrigado como trabalhador a contribuir para sindicato. Acho que é Egito, Equador e era o Brasil. Aí o Brasil agora não é, então só ficou Egito e Equador. Então era algo que era muito raro. Mas o que a gente vê, assim, tem muita evidência. Então, aí tem um perdão também, que economista adora citar paper. Tem um paper, etc. Mas, assim, tem muita evidência que os sindicatos têm um papel super importante na história, né? Então, tem um paper do Henry Farber, de 2000 e pouco, aqui 2021, aliás, que ele documenta isso. Foram super importantes nas batalhas para melhorar, diminuir desigualdade, aumentar o salário dos trabalhadores que estão protegidos. Você não vai ler o paper? Então, escute o Mamilos sobre essas conquistas trabalhistas. A gente tem plena pandemia, que é muito bonito, sobre como é que a gente conquistou esses direitos aí. Pra que serve o sindicato? Exato. Então, assim, tem muita questão ideológica, sindicato não serve pra nada. Não, assim, o ideal... Bons sindicatos que trabalham, eles são super efetivos. Então, o desafio é entender, assim, como que um sindicato, ele se torna um bom sindicato, né? Então, é só pela contribuição? Parece que não. Então, assim, tem alguns exemplos. Por exemplo, um dos países que tem a maior taxa de sindicalização é a Islândia. Tem 91% das pessoas sindicalizadas. E não é obrigatório. Não é que elas vão lá, alguém desconta do... É porque, realmente, tanto o trabalhador como o sindicato, realmente, eles atuam em conjunto para melhorar o mercado de trabalho como um todo. Né? Cuidam de você. E Exato. aí você cuida do sindicato. E a gente vê isso não só na Islândia, mas justamente naqueles países norte, que estão os mais desenvolvidos, também que o economista adora citar, né? Suécia, Dinamarca, também são as maiores taxas de sindicalização estão nesses países. Então, o que isso sugere? Parece que os países mais desenvolvidos, que o nível de escolaridade é mais alto, o nível de educação mais alto, tendem tanto a população dar mais valor ao trabalho do sindicato, como também o próprio sindicato ter uma ação mais efetiva na negociação, né? Então, tem um debate anterior das reformas, né? Que é a questão da própria educação, da escolaridade, né? Se a gente começar a ver um país e a investir mais em educação, isso se traduzir em ganho de escolaridade para a população como um todo, a gente deve enxergar tanto firmas mais conscientes sobre os direitos dos trabalhadores, sindicatos se organizando de uma forma mais eficiente e trabalhadores mais dispostos a contribuir com esses sindicatos, né?
Eu vou... Resumindo, então, a gente... Das premissas que motivaram as mudanças de legislação, a gente não conseguiu atingir nada, tá? Não veio mais gente para a CLT porque a lei flexibilizou. A gente não teve um ganho de produtividade graças a isso, que foi revertido em maior renda para o trabalhador, não teve. A gente, teoricamente, trazendo mais pessoas para mercado formal, a gente diminuiria a pressão sobre a Previdência, que todos sabemos que tem um rombo. Pelo contrário, o rombo só cresce, aumentou o número de pessoas que não contribuem. Então, o que a gente tem é um panelão fervendo. Temos problemas por todos os lados. Só que, além dos problemas que a gente tinha lá, a gente tem novos. E agora a gente quer falar sobre quais são essas tensões, que a gente já falou um pouquinho aqui, já deu algumas pinceladas. Quais são essas tensões que estão disputando o que vai, para onde que vamos com o futuro do trabalho. E aí eu vou dar um tempo dos números e queria trazer um outro indicador interessante de realidade, que são os memes. Porque pelos memes, o trabalhador não quer mais CLT, né? Ele... carteira assinada é uma prisão, é uma subserviência. A gente tá falando até de evidência anedótica. A Cris falou pra filha dela você vai ter carteira assinada? Ela, Deus me livre, imagina! É verdade isso? A gente pode fazer essa afirmação? O trabalhador não quer mais uma carteira assinada pra chamar de sua? Aí, como bom economista, depende. Tem que ser essa é a palavra, é a resposta padrão. Mas, assim, acho que qual que é o ponto? Assim, é sim e não, porque uma coisa que eu sempre conversava muito com o governo, quando eu estava mais focado ali como gerente do Diego Paul, é a questão, sempre você tem um anúncio de vagas, rede de supermercados abre 100 vagas formais. Aí aparece lá na TV, você vê aquelas filas quilométricas, etc. Então, é meio estranho, assim, as pessoas falam que não querem CLT, mas abre 100 vagas CLT, tem umas filas quilométricas, a pessoa nem sabe se é longe, eu moro no outro lado da cidade, mas eu vou lá. Então, talvez tenha uma questão geracional, é claro, por exemplo, as crianças, talvez os meus filhos também não vão querer ser CLT, mas ainda tem uma grande parcela da população adulta que fala, olha, isso aqui é um conforto, é uma segurança, eu estou poupando para aposentadoria. Aí tem outras situações que, assim, às vezes não é que a pessoa não quer, é que tem alguma restrição que vai dificultar ela ter um emprego formal. Então, trouxe duas evidências também de projetos que eu visitei. Eu fui ao Jardim La Pena, um projeto que a TID Setúbal, uma fundação, ela tem uma atuação bem forte lá. E lá, cara, a gente começou a falar assim, a pessoa, uma mulher, por exemplo, uma mulher que é mãe solo, ou às vezes o marido não tem como dar um auxílio para os filhos, né? Então, ela vai depender, às vezes, da creche pública. As creches públicas, elas funcionam das 7 às 3, das 7 às 4. Essa mulher que vai ser do Jardim La Pena, se ela tiver um emprego formal no centro, ela não consegue deixar o filho, buscar o filho naquela hora. Então, tem algumas restrições que, às vezes, o próprio emprego formal pode ser muito engessado. Então, assim, a mulher, nesse caso, que eu disse anedótico, eu adoraria ter um emprego formal, mas eu tenho que cuidar dos meus filhos. Então, não é que eu não quero emprego formal, que esse emprego formal, que eu tenho que entrar às 8 às 5, não dá para mim. Teria que ser algo mais flexível. E, às vezes, ela vai para informalidade ou vai para um arranjo de MEI, algum outro arranjo, porque ela consegue ter essa flexibilidade. Eu não preciso sair de casa, tal horário para bater o ponto, etc. Então, tem esse primeiro ponto. Um segundo fator também, que é um pouco anedótico, é essa questão do gig economy, né? Que as pessoas, trabalhadores de aplicativo, entregador, etc., muitos deles, eles falam, não, eu prefiro essa vida. Porque eu prefiro trabalhar à noite, por mais que tenha os riscos e perigos de fazer entrega, dirigir, os motoristas dirigir à noite em regiões perigosas, etc., eu prefiro trabalhar esse horário e durante o dia eu vou estar livre para fazer qualquer outra coisa. Então, tem até alguma coisa, isso não é o esperado. Mas também tem umas evidências nessa visita do Jardim La Pena que os homens acabam se envolvendo mais na criação dos filhos quando eles estão nesse tipo de tarefa, né? Que eles sobram. E aí seria até uma coisa para balancear, né? Permitir que, às vezes, a mulher trabalhasse, ele ficasse de dia com as crianças e à noite num trabalho da gig economy. Então, o mercado de trabalho mudou muito. As formas de trabalho mudaram muito, né? Então, acho que tem essa questão que é meio dual. As pessoas até gostariam muito de ter os benefícios da CLT. Mas, às vezes, por alguma restrição de rotina, de rede de apoio, elas não conseguiriam, ou mesmo geracional, né? De preferência, olha, eu quero ser podcasters, igual aqui a Ju e a Cris. Eu não quero... Não faça isso com a sua carreira. Mas a GV fez uma pesquisa ano passado.
E 67,7% dos trabalhadores sonham em trabalhar com carteira assinada. E esse anseio por formalização é mais forte entre os informais de menor renda. Esses aí do Gig Economy que você falou, 75% dos trabalhadores sem registro, que ganham até um salário mínimo, queriam ter uma carteira assinada. Gente, mas assim, quero te trazer pra conversa, porque parece um negócio de casado e solteiro, né? Eu tô casada, ai, queria tanta solteiro na pista, na pegação. Aí, né? Aí você tá solteiro e fala, ai, queria dormir de conchinha, dividir minha vida com alguém. Quando aparece uma nova forma de trabalho, uma nova economia, todo mundo olha para aquela e fala, agora vai. E a gente não tem a CLT sendo vendida nas redes sociais todo dia, mas a gente tem a cultura do empreendedorismo sendo vendida todo dia. Como que a gente olha para essas mudanças e essas tentativas sociais sem necessariamente olhar para essas pessoas como caiu no conto do vigário, é ignorante, não sabe fazer conta? Acho que tem eu observando esses memes, uma análise sociológica desses memes, eu vejo que eles respondem a uma questão que a CLT acho que tem como marca, né? E aí, me ajude, é de 1937, numa época que o Brasil estava se industrializando. Ela é muito vinculada e em alguns aspectos até que você colocou, é muito vinculada a isso. É você ir a algum lugar e trabalhar. Ela tem essa imagem de um período de revolução industrial no Brasil, no qual o Brasil não tinha praticamente regra alguma de trabalho. Talvez o que está acontecendo agora é justamente isso. Se a gente dividir, né, naquele aspecto esquemático de 4 revoluções industriais, na qual a gente está vivendo a 4ª agora, elas são vinculadas a alguns determinados tipos de tecnologias. Agora, talvez, foi o momento em que a CLT está mais sendo atacada, mas já foi anteriormente também. Quando em outros momentos eu dizia que era necessário acabar com a era Vargas, por exemplo. Era também um aspecto de flexibilização do trabalho, de um ponto de vista, mas também de um ativismo maior do Estado na economia. Então, eu creio que a gente está discutindo as bases, tanto de tecnologia e trabalho, que não quer dizer que a CLT não tem espaço aqui, mas é que talvez o que surge com a nova tecnologia, como o André estava colocando, outras formas propriamente de regulação do trabalho são mais, talvez, flexíveis a ponto de dar conta da natureza desses trabalhos novos que surgem, que a CLT pensa como um pensamento carregado de muitos anos e de uma outra estrutura produtiva, talvez tenha seus problemas. Porque, assim, além da questão de flexibilidade, tem um ponto que a Cris estava falando de vender o empreendedorismo, que ele parece muito mais sedutor do que ser empregado de alguém. Essa palavra já subserviente. Né? Porque tem o lance de que, e a galera da Gig Economy tem muito isso, que é qualquer mudança que eu fizer no meu trabalho de melhoria de qualidade reflete diretamente no meu rendimento. Então, a manicure, se ela poupar mais material, se ela trabalhar mais horas, se ela atender melhor o cliente, se ela for mais hábil, então as pessoas vão querer mais ela. Tudo isso reflete diretamente na remuneração dela. Quando na CLT você não consegue um acordo que responda a isso exatamente, né? De uma forma tão direta. Então, dentro dessa aposta, que tem muito a ver com o nosso tempo, de que eu vou atrás do meu, eu corro, eu quero ter... Se eu tenho uma forma de remuneração que me devolve mais isso, que me dá mais chance, a CLT vai mesmo parecer... ultrapassada. Eu acho que aí também tem um aspecto que a gente tem que buscar também de como que surgem, né, essas mudanças tecnológicas e como que as organizações respondem a ela. Porque muito desses memes e do debate que a gente vê, as pessoas colocam o problema na CLT, mas, na verdade, o problema é de como nossas organizações são estruturadas. As pessoas reclamam de relações muito hierarquizadas, de organizações com fluxos de comunicação que são muito ainda taxados,
silos de poder. Então, eu acho que é um aspecto de que também com a questão das novas tecnologias, sempre vem o debate sobre organizações horizontais, todo mundo debatendo como se fosse uma grande rede social, e isso de fato não existe. O que eu ia te perguntar, onde então? Porque vai debater lá com o Uber, vai debater com o iFood pra você ver. Tem uma tirinha do André Dahmer, que ele discute uns aspectos assim, mas ele termina falando que a tecnologia é do século XXI, mas a ideologia é do século XIX. Esse acompanhamento de como que organizações vão se atualizar para dar conta tanto de uma mentalidade nova, de uma coorte de jovens chegando no mercado de trabalho, que é um debate que está sempre aí, e também de fazer a tecnologia de fato funcionar por um ponto de vista mais dialógico e talvez uma conversa mais ampla, Olha, um desafio. Tem muitas coisas envolvidas nisso, né? Porque eu não vejo pessoas quando eu faço um trabalho intermediado por plataforma. Mas eu vejo meu chefe todo dia no trabalho sendo chato, sendo difícil. Então, tem uma relação que eu não estou vendo o meu chefe e na outra eu estou vendo. Tem uma outra questão que é o tempo. A gente está sempre com a sensação de que o tempo está acabando, estamos perdendo tempo. Quando eu estou num trabalho autônomo, se eu me esforçar muito, se eu me esfolar, eu tenho chance de ganhar mais. Aqui, eu vou ter que mostrar muito serviço buscando uma promoção, que eu não sei se vem, independente do quanto eu me empenhe. Pode ser que ela não venha, pode ser que a empresa quebre, mesmo eu fazendo tudo direitinho. Então, essa percepção de tempo e de intermediação humano-computador também vai influenciar na minha visão do que é menos ruim, porque bom a gente já viu que não tem. Que acho que é um debate interessante, que assim, parece que tem algumas visões um tanto conflituosas, né? Que a pessoa, ela quer a segurança que a pesquisa da FGV falou, né? Que eu quero muito, sonho ser CLT, mas eu não quero trabalho, eu não quero aquela estrutura, eu não quero ter meu sonho, meu chefe. Eu quero os direitos sem as responsabilidades. Então, esse é um ponto que eu acho que em algum momento vai ter alguma convergência, né? O que eu acho que é o ideal. Por mais que a pessoa... O ideal não, pelo menos é um dos caminhos que podem ser debatidos, né? Por mais que a pessoa vai ter um arranjo que não vai ser o CLT, etc., tem que entender o que você valoriza tanto no emprego CLT. Você valoriza o quê? É o seguro-desemprego? Você valoriza, se você for demitido, você vai ganhar uma poupança, que é o fundo de garantia mais 40%? Tem outra pesquisa dizendo que é previsibilidade. A previsibilidade. No mundo imprevisível, é tudo que eu queria. Pois é, que assim, tudo bem, você sempre pode ser mandado embora por motivos arbitrários e a gente tá na onda dos cortes, dos grandes cortes, dos layoffs, que independe da sua performance, você vai ser cortado igual. Mas, em pesquisa, pessoas que têm carteira assinada têm uma previsibilidade de renda dos próximos 12 meses maior do que quem é autônomo. Exato, que aí a pessoa vai falar, mesmo se eu for demitido, eu ainda vou sacar meu fundo de garantia, ainda vou ter 6 meses de seguro-desemprego, se você estiver no mercado formal, né? Mas aí tem algumas coisas que eu acho que esse é o maior desafio, assim. Quando a pessoa vai para um outro arranjo, se a pessoa é MEI, PJ, o cara da gig economy, ele vai ter uma renda maior no mês a mês ali, né? Isso é quase sempre verdade. Você pega uma pessoa... Tem alguns estudos que fizeram isso, né? Pega uma pessoa que só tem um ensino médio. Lá no gig economy, entregador de moto e bicicleta, ele vai ganhar mais do que um cara de ensino médio no CLT. O líquido, né? No dia a dia, no final lá da conta do Lerite. Só que tem essa questão. Se o cara do gig economy, ele se machuca, quebra, ele tá sozinho. Não tem nada. Não tem um auxílio-doença, não tem um recurso que ele vai poder recorrer, enquanto a pessoa vai ter essa previsibilidade. Se eu tiver uma doença, posso ir para o INSS, etc., e ficar recebendo, né? Então, o ideal seria você pensar em políticas públicas que provessem para essas pessoas que estão na informalidade, ou estão como MEIs, ou estão como trabalhadores de aplicativo no gig economy, acesso a essa seguridade. Por exemplo, o MEI. O MEI, lá você paga lá o DAS, hoje é cerca de 70 e poucos reais. O MEI dá garantias a auxílio-doença, a licença maternidade, etc. E aparentemente, muitas pessoas não sabem, né? O MEI ele tem uma inadimplência muito alta nesse DAS. Porque provavelmente a pessoa só pensa na questão burocrática. Fala, não, eu tenho que abrir isso aqui porque meu chefe pediu, que eu tenho que emitir uma nota. Mas ela não sabe, se você pagar todo mês, você vai ter aposentadoria, você vai ter auxílio-doença, você vai ter licença maternidade, você vai ter uma cobertura que é quase a mesma da CLT. Você não vai ter, talvez, o fundo de garantia. Mas o chefe podia explicar isso, né? Poderia. Não. Então, acho que assim, em termos disso, o nosso desafio como economistas é sair pouco da academia. Porque toda vez que você fala de educação, a galera fica pensando em banco de escola. E não necessariamente. Então, tem essas instâncias que é interessante para a empresa
que quem está prestando serviço entenda as suas responsabilidades e os seus direitos. Sim. É importante que tenha essa relação em que eu sei que se o garçom do meu negócio quebrar a perna, ele pode acionar o INSS e ele vai estar coberto, e que entre nós já está claro isso, como que as relações vão se dar, né? Porque toda vez que a gente está estabelecendo uma relação que é injusta, a gente está trabalhando com ressentimentos que vão explodir na nossa cara hoje ou amanhã, né? Não, concordo plenamente. Acho que um dos papéis nossos como acadêmicos é tentar convencer a pessoa, tanto o cara político quanto as firmas, de que, cara, isso é importante. Então, para ter vários programas de empreendedorismo, como você disse, vamos estimular a mentalidade empreendedora, a pessoa vai sair da pobreza, vamos incluir... Super legal, acho que é super válido. Vários países que incentivam o empreendedorismo cresceram mais, né? Tem bastante evidência disso. Mas um ponto, esse cara que está ali no limite da pobreza, ali que está começando a abrir o MEI, ganha 2, 3 mil reais, cara, você tem que falar, tá bom, quero que você deslanche, você estoure o limite do MEI, vire uma empresa de pequeno porte, etc., mas eu quero garantir a sua seguridade social, cara. Eu quero garantir que se você se adoecer, se machucar, se você, no caso das mulheres, engravidarem, você tenha uma cobertura. E que lá na frente, se você nunca entrar no mercado formal, você tenha uma aposentadoria. Isso não é muito claro nesses programas de... Não então, não. Tem um programa do governo federal agora, que foi lançado, que acho que é o Acredita, né? Que também vai ser a mesma coisa, mas você não pode focar só no crédito. O crédito é uma parte importante. Mas o agente de crédito, ou o chefe dessa pessoa, deveria sentar e falar, olha, bem-vindo ao mundo do MEI, bem-vindo ao mundo do empreendedorismo. Mas garanta que você pague essa fichinha aqui, pô, R$70 pode ser caro? Pode ser caro, etc., depende do seu orçamento. Mas olha tudo que ela te oferece. Então, isso não está ainda muito claro. Você vai fazendo um seguro. Exato. E eu acho que essa linguagem a gente também precisa atualizar, né? As siglas dizem muito pouca coisa. E é sempre, estou recolhendo imposto, estou pagando imposto para um serviço que nunca vira para mim. Então, acho que tem a forma como a gente vende cada uma dessas questões. Porque se a gente for olhar a CLT, você ter o dinheiro para o seguro, para quando você ficar desempregado, você ter o dinheiro para quando você fica doente, se isso está garantido dentro da empresa, é porque estão recolhendo isso para depois te devolver. Então, existe um paternalismo nisso, que é eu virar para você, Ju, você não sabe usar seu dinheiro? Então, ao invés de eu te pagar 50, eu vou te pagar 47 e eu fico com 3, porque no futuro, você vai fazer merda, você vai precisar, eu vou ter ele aqui para te entregar. Só que a gente está passando pela fase do... Juliana, confio muito que você sabe cuidar do seu dinheiro. Toma aí e saiba guardar para os imprevistos e as necessidades futuras. Sem ensinar as pessoas a fazerem isso. E assim, não temos muita vergonhinha, né? Não temos muita cultura de planejamento. Porque também temos pouquíssima escolarização. Exato. Não, e o ponto, acho também que é muito importante para esse público, que ele não vê consequências se ele não paga, né? Ele vai lá na frente, talvez se eu adoecer eu não consiga, né? É diferente, um boleto da internet. Ele sabe, se ele não pagar, vai cortar a internet. Tem razão. A luz, né? Agora, e se eu não pagar o boleto do mês? Não sei. Ninguém me falou nada. Talvez um dia vai ser um problema. Mas, não, cara, um dia pode ser amanhã. Mas isso também é outro complicômetro que a gente tem, deve ser em todo o país, mas no nosso, com as desigualdades tão grandes, é um pouco maior, que é uma lei só dá conta da diversidade de trabalhadores e trabalhos que a gente tem, da atenção campo-cidade, da atenção indústria-comércio, da atenção digital e real, da atenção um salário mínimo e 20 salários mínimos. Não são conversas diferentes? Dá para ter a mesma lei regendo tudo? Não, mas uma lei única é muito difícil abarcar tudo, porque tem várias políticas que não são aplicadas por um único setor. Então, a gente pode falar, o Ministério do Trabalho, ele tem responsabilidades pelas regulações de trabalho. Mas você não pode pensar em agora políticas de trabalho sem pensar no próprio Ministério do Desenvolvimento Social, em como você cuidar de algumas particularidades. Por exemplo, esse caso que eu falei das mães solo, mães sem rede de apoio. Você pode fazer a política de trabalho, a CLT, linda. Mas se ninguém fala para a questão de desenvolvimento social, para aumentar o horário da creche, para não coordenar com as prefeituras, fala, olha, tem que ter creche integral. Para essa população aqui, você pode ter a lei mais flexível possível, CLT, pensando em modelo híbrido, remoto, etc. Ela não tem com quem deixar o filho. Então, assim, tem que ter uma coordenação de várias políticas, vários entes, para você
pensar nos mais diversos casos, né? Claro que vai ter, às vezes, um caso que é muito pequeno, mas vão ter vários casos. Esse caso das mulheres, que elas acabam engravidando e não voltando para o mercado formal, é muito bem documentado. Isso em vários países da América Latina, no próprio Brasil, a gente tem evidência que as mulheres, depois que têm filho, muitas não conseguem retornar para o mercado formal. Então, não é só a CLT. Nesse caso, se você for pensar em como, nesse caso, de como tratar as mulheres. Vão ter outros casos também que vão precisar de outras políticas. E acho que isso é interessante porque, se você olha do ponto de vista sociológico, isso sempre foi discutido no Brasil num aspecto de que, por ter essas relações paternalistas, sobretudo vindo com o Estado, as pessoas não teriam o ímpeto de empreender. Todos vão buscar o concurso público, ou vão buscar aquela sinecura, aquele lugar que ninguém vai querer, no qual a estabilidade é o maior valor. E talvez isso é um pouco mudança geracional, né? Eu não tenho dados para falar disso, assim, mas a gente percebe nas discussões que, de fato, uma lei que vai, por exemplo, muito vinculada a arranjos institucionais de países que desenvolveram a poupança forçada, por exemplo, é algo que hoje já não cabe mais. Eu tenho um dado importante para dar chamado novela, pois noveleira sou. E tem um personagem da novela que ele tá na informalidade, né? Ele tá trabalhando com plataforma digital. E aí o cara vira e fala: bom é você que é patrão. E aí ele vira e fala: você não sabe o que é ser patrão, meu amigo. Só não quer CLT quem tem. Então, ele fala assim: eu tô doido pra alguém mandar em mim. Tem uma questão que vai além do dinheiro, que é a subjetividade, né? Eu quero ser livre. Eu não quero depender de ninguém. Quando você se vê livre, na verdade, você se vê sozinho. Sim. Tudo depende de mim. E isso tem um peso na subjetividade. Não tem ninguém por mim, né? É a mesma coisa que quem mora sozinho fala: não, eu vou deixar avisado com alguém, porque se eu passar mal aqui, quem que eu vou chamar? Então, tem uma questão da perda da unidade. Os melhores amigos que eu tenho até hoje foram em lugares que eu trabalhei e era muito ruim. Porque quando o lugar é muito ruim, a galera se une pra, tipo, segura e ninguém larga a mão de ninguém. Se você for chorar no banheiro, eu te cubro. Mas, na verdade, as pessoas se unem. Porque elas falam assim: isso aqui, a nossa sobrevivência depende disso. Sim. Vamos fazer junto aqui pra ser menos ruim. E aí você ri, você trabalha, você leva as relações pra frente. Então, quando eu falo dessa subjetividade, eu falo dessa noção de solidão. Sim. Que muitas vezes, e eu acho que todo mundo que é empreendedor ou autônomo, ou o nome que você quiser dar, sente que não tem ninguém para eu dividir. Isso é muito interessante isso, porque isso é uma agenda de pesquisa muito comum nos Estados Unidos, né? Sobre a perda da vida comunitária, né? Que inclusive tem um livro sobre isso, chama Bowling Alone, que é, né, aquele clube de boliche, isso, como que essas coisas vão terminando nos Estados Unidos ao longo sobretudo nos anos 80, né? Que interessante. Que é do Robert Putnam. Porque, enfim, mudanças tal quais essas, como nós estamos dizendo, de tecnologia, de mercado de trabalho. Engraçado? Eu só acho engraçado que sindicato não queremos não, né? Que é coisa velha, antiga, mofada. Esses caras só querem pegar nosso dinheiro e não lutam pela gente e tal. Mas essa solidão que você falou, ativamente a galera da gig economy tenta burlar com um jeito muito parecido de como foi formado o sindicato, que você vai ver, por exemplo, entregador, que há muito tempo eles já têm essa ética de se um cai, todo mundo para ajudar, porque eles já se veem como categoria. Grupo de WhatsApp pra caramba. Eu ia dizer isso, grupo de WhatsApp pra Uber, por exemplo, grupo de WhatsApp pra... Não tem uma empresa pra proteger, como é que faz? O risco é todo deles, eles assumem todo o risco e dividem o lucro, que é uma outra conversa. Eles têm grupo de WhatsApp para tentar reduzir risco, para um apoiar o outro e tal. Então, a noção de solidariedade, ela só é muito frágil na gig economy. Mas eu vejo muito semelhança, não? É que vai ser muito difícil você se formalizar, virar um sindicato. Isso não é algo simples no Brasil, não é algo que você vire ali,
escreve uma ata e tá montado, tem toda uma O questão. Lula tá aí para mostrar isso. Sim. E isso tem muito a ver também com as manifestações de hoje também. Isso é muito mais uma flash mob, talvez, do que uma flash mob solidária, claro. Eles se defendem, mas de ponto de vista de repertório mais Não, mas eles fizeram sustentável. o break dos apps, algumas Sim. edições já. Não, Gente, onde que isso não é uma organização sindical? Você pode Sem não ter o dúvida. nome, você pode não ter o Claro. CNPJ, mas a gente não tá Não, reinventando a roda. E é um número muito grande, né? Trabalhadores são mais de 2 milhões no Brasil, assim. Então, por mais que só poucos se unam, esses poucos ainda vão ser muitos e barulhentos. Acho que um ponto da crítica, da solidão, que eu acho que também é muito relacionado com essa questão de quem é o cara que está empreendendo, quem é o cara que está tentando virar patrão, né? Idealmente, no mundo legal, você fala assim, poxa, o cara que é talentoso, fala, eu não aguento, eu sou criativo, eu quero criar meu negócio. Esse cara vai empreender, porque realmente ele não se vê no mundo corporativo. Mas quando o cara ele tá fazendo isso, que às vezes não é a primeira opção dele, que é o empreendedor por necessidade, aí é mais complicado. Porque ele já fala, poxa, eu queria mesmo estar lá com a minha CLT, etc. Mas às vezes eu não concluí o ensino médio, ou mal concluí o ensino médio, não tenho ensino superior. O número de empregos formais que aparecem não me atende, não me chamam para entrevista. E eu tô abrindo esse empreendimento porque não tem outra opção. Então, esse cara que eu acho que carrega o maior peso da solidão, ele fala, cara, eu tô isso aqui porque não tem nada melhor, né? E aí, então, você teria que pensar, assim, que talvez esse não seja o mundo ideal. Talvez as pessoas teriam que ter algum tipo de ação política, pública, para falar, olha, você deveria vamos tentar capacitar essas pessoas, treinar em profissões que elas possam voltar para o mercado formal, né? Então, esse é um dilema também, assim, não dá para cravar que toda pessoa que reclama de ser empreendedor é a pessoa que foi um empreendedor por necessidade, mas eu acho que tem uma relação bem grande. Não, a gente tem um número assim. bem considerável, né? De por necessidade. Você só não tá no mercado de trabalho, aí você teve que se chamar empreendedor. Tem 3 tipos. Tem o que foi seduzido pelo canto da sereia, que achou que aquilo ali era realmente melhor. Tem o que foi empurrado para esse lugar, não viu outra alternativa. E tem um terceiro que é empreendedor pra caramba. E é muito louco encontrar essas pessoas. É a pessoa que você pega o carro com ela, faz a unha com ela, faz qualquer coisa que ela te conta. Um malabarismo, é de uma inteligência. Assim, põe economista no bolso. Sociólogo, então. Não, sociólogo, né? A pessoa consegue fazer toda uma arquitetura da hora que ela trabalha, como ela vai usar os recursos, como que ela ganha dinheiro, e você fala, que pessoa incrível. Então, eu acho que a gente tem esses 3 tipos. E dentro da CLT, eu acho que, inclusive, o sindicato passou muitos anos falando, seu patrão sempre vai te explorar, o patrão nunca presta. E agora que todo mundo quer ser patrão, a gente ficou num beco sem saída, porque isso desmanchou o sindicato. Então, tem muitas conversas, me parecem, precisam ser atualizadas. Porém, a última vez que a gente tentou atualizar, que foi em 2017, a gente sentou aqui e fez as contas aqui no Mamilos, né? Ministério do Trabalho, falou, eita, parece que não fechou com a proposta. Então, não fechou, mas no foguete não dá ré, né? Não tem como voltar a pasta de dente pro tubo. E pra frente, o que parece é que daqui pra frente só pra trás, né? Porque assim, o que acontece? A gente vai lá e fala, melhor, não vale a lei, vale o negociado. Aí vai negociar com o Uber. Você sozinho negociando com o Uber. A chance que a gente tem de negociar com plataforma, se já era difícil negociar com grandes empresas e multinacionais, não ficou mais fácil negociar com grandes empresas multinacionais que não tem uma sede para você ir lá fazer barulho. Protesto na frente de onde? Exato. Como é que você vê essa tensão entre capital e trabalho no futuro? Porque a gente já deu um jeito lá na era industrial. Sim. A gente derrubou esse jeito e a gente precisa de um novo jeito. Que jeito é esse? Você tem 5 minutos para responder. Eu acho que tem uma questão interessante, porque você tocou no termo que, né, ele tá no cerne da discussão lá atrás e aqui também, né? A relação capital-trabalho, né? E talvez agora a gente tenha que colocar ainda capital, algoritmo e trabalho, né? Assim, uma coisa nesse aspecto específico, né? Porque você tem uma mediação do tempo de trabalho dessa pessoa completamente a partir dos dados gerados. Enfim, é uma outra situação
que nessas primeiros debates Capital do Trabalho, você só... A briga era somente, digamos, colocar 8 horas de trabalho, assim, férias remuneradas, né? Então, tem muito mais do ponto de vista de o que é a natureza do trabalho, que eu acho que a gente precisa discutir. Eu não vou ter a resposta aqui. É uma pena. Mas você sabe qual que é o problema? É discutir isso no meio de uma crise de confiança gigantesca. E outra coisa também, querendo ou não, a exploração do trabalho brutal daquelas primeiras leis trabalhistas, ela não necessariamente entrava no modelo de negócio das empresas. Tá. Muito bom. Você, tanto que as empresas prosperaram, enfim. Se você colocar aí aquele pensamento aqui agora, você vai inviabilizar como que a empresa opera. Ela opera daquele jeito ali. Nós temos um problema nesse ponto. A exploração é estrutural. Eu não diria exploração, porque, né, assim, digamos, é algo mediado, existem regras também, enfim, há um nível também de voluntarismo que a pessoa pode fazer ali, que entra nessa questão do empreendedorismo, mas sim, ela, de fato, essas tentativas, por exemplo, de colocar o mínimo, o máximo de taxação do trabalho de um motorista, por exemplo, sempre dá problema, porque você vai atacar ali como que a empresa fatura. Então, de fato, eu acho que nesse ponto, como um problema novo, nós temos algo mais complicado. Então, mas peraí, deixa eu trazer possibilidades. Não é tão grande quanto a empresa, que eu ia dizer tão grande quanto a empresa, mas não é, pois ela é multinacional. Mas os governos têm alguma força para brigar com essas empresas. Então, na questão de previdência, por exemplo, o governo pode impor, para você poder funcionar no Brasil, é exigido que você recolha o INSS das pessoas que estão trabalhando para você. Senão não pode trabalhar aqui. Então, mas a questão é que o governo não tem condições de fazer isso, porque a gente não tem vontade política para isso. E é isso que eu falo sobre a crise de confiança. Porque quem pode virar e colocar normas claras para não deixar todo mundo desprotegido é meio olhar o Elon Musk na presidência do Trump. Então, assim, o empresário tá onde agora? Ele tá em todo lugar. Tudo virou um grande mercado. Acho que assim, tem um desafio, assim, por mais que houvesse, ou por mais que haja no futuro, vontade política, vamos fazer um novo desenho. Todas as empresas de aplicativo agora, não é que elas vão ter que registrar a CLT todos os trabalhadores, mas tem que garantir um mínimo. Vamos lá, começar horas de jornada. Você vai ter que ir lá bloquear o aplicativo. Se o cara trabalhou há 15 horas seguidas, fala, você tá vendo, você olha lá o cara, você não... eu não sabia que ele trabalhou. Não, você tem que ter algum tipo de controle, um máximo de horas, etc. Então, alguns parâmetros, você poderia se esforçar e tentar implementar algum tipo de regulação. Eu acho que do jeito que tá, não é o ideal. Isso acho que... Eu acho que você pode pensar assim, olha, o mercado se regula, o trabalhador ele vai saber o que é melhor para ele. Mas, cara, às vezes a gente tá vendo um número muito grande de pessoas trabalhando muito, sem nenhuma seguridade social. Se ela tem um acidente, ninguém se responsabiliza. Talvez como sociedade, acho que esse é o papel do governo, das políticas públicas. É pensar como que eu melhoro esse equilíbrio. Eu não vou acabar com o negócio da empresa, não vou pôr uma taxação que inviabilize, mas eu também não vou deixar o trabalhador 100% desamparado. Ou pelo menos eu vou deixar claro que ele esteja ciente dessas escolhas. Falar, olha, você já trabalhou 40 horas da semana. Você tem certeza que você quer continuar trabalhando? Alguns tipos de warnings, alguns recados, uns avisos poderiam ser. Ou, por exemplo, você já faturou R$2.000 esse mês. Você deseja investir X reais no seu INSS? O cara aperta um botão, sim, pronto. E aí já... Algumas coisas assim, com toda a tecnologia que está mudando, não parece ser um alto custo para as empresas e vai pegar uma imagem e falar, olha, não é que eu estou tendo custo efetivo, mas eu estou aqui dialogando com o trabalhador. Fala, olha, eu estou te falando que você tem um limite de horas, se você quiser passar, você vai se responsabilizar por isso. Estou te falando que você tem a opção de recolher ou não. Porque aí a gente entra muito na história do paternalismo. Hoje as empresas já são muito paternalistas. Eu recolho porque as pessoas não sabem poupar. Se pelo menos essa gig economy, você conseguir dialogar com o trabalhador, fala, olha, eu não vou tirar do seu salário, mas eu estou te falando, se você quer, Exato. você tem certeza? E aí a pessoa vai ter informação, vai falar assim, quero aqui, me falam dos benefícios, etc. Já vai... automático, né? Acho que essas coisas são possíveis a gente discutir, né? Acho que é um mundo talvez mais factível e viável do que você pensar já numa coisa super agressiva, de falar,
tem que pôr os direitos trabalhistas. Você fala, Eu acho que não tem espaço para esse diálogo mesmo, sabe? A gente tem... o mercado hoje tem muito poder. Qualquer coisa que taxa tem uma grita muito alta. Então, acho que precisa mesmo dessa inteligência e sentar todo mundo na mesa. O governo, o trabalhador e as plataformas, as empresas. Isso precisa ser conversado. Essa é a vontade do diálogo. Sim. E tem um aspecto também, acho que interessante, porque quando o governo, a própria empresa fala isso que até a André está colocando, ela fala para uma multidão, né, meio amorfa, sendo que o indivíduo está acostumado com uma autocustomização de tudo que vem a partir desse aparelho aqui. É a propaganda que vem exatamente do seu jeito, você escolhe. Pensar isso para a política pública acho que vai ser muito difícil. Até você estava colocando, assim, a gente tem que usar, enfim, os aplicativos, todo mundo está conectado num aplicativo aí de governo, enfim, alguma coisa nesse sentido. Só que é isso, assim, vai ser um pouco, é um mundo do qual as pessoas se acostumaram, e porque tem esses serviços todos à mão, a qualquer hora, feitos exclusivamente para você. Mas isso é uma boa conversa, né? A gente vê banco tá conversando sobre uso de crédito, indústria de bebida tá falando sobre moderação, porque você quer ter clientes a longo prazo. E a gente quer ter trabalhadores a longo prazo. Sim. Se eu coloco um aviso no cigarro, aí eu acho que é o serviço de educação permanente, é o EJA. Entendeu? É educação permanente. Então, assim, você instrui, você vigia, você pune. Essa instrução ela nunca deixa de existir. Então, se no próprio aplicativo eu falo... André, eu sei que você tem 2 filhos e tal, sei que você é separado, já pegou aqui da pensão das crianças. Então, eu acho que as próprias empresas podem usar as suas próprias plataformas de uma maneira extremamente customizada para conversar com esse trabalhador, para também ter um trabalhador de longo prazo. Então, tem uma relação ganha-ganha-ganha aí, né? Mas, aí a gente pode pegar, já que a gente estava falando de como é diversa a força de trabalho brasileira, você sai dessa gig economy que é muito menos complexa e menos... o valor do salário é bem menor, e vai para a galera do colarinho azul, que é onde a inovação de inteligência artificial vai torar. E eu acho interessante. Olha a imagem boa que ela tem. Pela primeira vez, os postos de trabalho que vão ser cortados são justamente das pessoas que têm maior capital econômico, político e simbólico para resistir. Então, se lá atrás, nas primeiras greves, no movimento ludista e tal, era trabalhador que não tinha toda essa educação, nem era necessariamente escolarizado, que estava se organizando para reequilibrar a disputa entre capital e trabalho, agora que é uma galera que estudou, que tá organizada, que tem voz na sociedade, que influi, o que vai acontecer quando os engenheiros perderem trabalho, os jornalistas perderem trabalho, os médicos perderem trabalho? A gente consegue gritar mais, os advogados. Essa galera vai conseguir se mexer para trazer as empresas para a mesa e criar regras que sejam melhores para o coletivo? Tem essas questões, ironias da história, né? Porque hoje a gente vive... Toda semana aparece algum CEO dizendo que a IA vai cortar, a inteligência artificial vai cortar tantos trabalhos, né? Se você olha historicamente, um Henry Ford da vida se orgulhava de ter dado trabalho assim, para várias pessoas. O que a gente tem... É muito isso, um pouco de vender a tecnologia como que é uma novidade que, de fato, vai alterar, sem dúvida. O que a gente tem de evidência empírica até agora é pouco, muito em função desse aspecto incipiente ainda da inteligência artificial. Mas alguns pontos em comuns das pesquisas a gente já observa, sim, de fato... ela avança para ocupações antes que estavam, né, digamos,
naquela que a gente começou a dar a economia do conhecimento, né? Dos knowledge Economia workers. criativa. Economia criativa, ela vai ajudar. Nós não temos muita evidência do quantitativo de substituição, mas já há algumas evidências da complementariedade da IA e a ocupação. É, né, a partir dessa complementariedade que dizem que, com o avanço, ela vai acabar substituindo a pessoa mesmo. Então, isso fica ainda muito... Mas, Leonardo, essas pessoas, diferente da base, teoricamente, elas se organizariam melhor porque elas têm mais acesso à informação, talvez. Porém, elas não têm essa cultura. Não. É o que a gente está vendo agora nos Estados Unidos, na dificuldade do povo responder ao governo, porque nunca fizeram manifestação. Enquanto a França está super acostumada a pôr fogo nas coisas. Como que se enxerga essas pessoas de capital intelectual e acesso à informação se organizando politicamente para ir contra a empresa? A gente nunca viu uma greve dos desenvolvedores de software, né? Exato. Eu estou dizendo isso porque é um dado que saiu recentemente, né, do Census Bureau dos Estados Unidos, mostrando uma queda pequena na contratação dessa ocupação que estava em alta desde os anos 90. E ali já tinha, olha, aqui é a IA. É aqui, chegou em vocês que desenvolvem. Não acho que vai haver grandes manifestações e greves e paralisações. Nem quando mexer no bolso? Nem quando for muita gente? Até porque é muito difícil falar sobre isso, porque não tem essa cultura, né? Acho que as pessoas... Acho que tem tudo a ver com o que a gente estava dizendo antes. Acho que não vai ter essa visão de capital, trabalho, assim, que motivava todo o embate sindical do século XX, por exemplo. É outra visão. Acho que as pessoas vão se conformar, talvez, e buscar outras opções, assim. Por outro lado, eu acho que ainda é cedo para a gente... Pelos dados que nós temos, assim, é muito difícil de ver essa grande substituição. Ainda... é complicado. E você me perguntar... Daqui 8 anos você vai sentar aqui de novo. Tomara. Olha. Vai envelhecer mal essa conversa. E sobretudo... Não vai ser com a gente que você vai sentar, vai ser com uma IA. E seria legal se eu viesse aqui para me contradizer também. Mas por exemplo... Os tipos de uso de IA, sobretudo nas empresas como um todo, e aí falando de todas que a gente tem na nossa pesquisa TIC Empresas, ainda é algo muito pontual em algum processo ali que não afeta em nada. Isso dá 13% das empresas brasileiras. Então, isso a gente já começa a observar que em países como o Brasil, esse uso ele é muito específico, nichado, em empresas que estão ali desenvolvendo alguma coisa. No geral, e pensar no Brasil, é uma economia... né, em desenvolvimento, não é nenhum Silicon Valley. Isso ainda está engateando. Tipo o Contabilize, que ao invés de deixar contador desempregado, tornou o serviço de contador acessível para pessoas que jamais poderiam pagar antes? Pode ser. Eu acho que é uma opção, mas eu também vejo que é tipo... isso, é como a internet. Ninguém pergunta mais se a empresa tem internet, assim. Tem ali usa uma IA para ajudar em alguma coisa. Não necessariamente para tirar essa pessoa para fazer. Mas isso não é da IA. É de todo tipo de processo de trabalho. Isso a gente sabe desde a automação lá atrás. O que é repetitivo, o que não tem certeza, é bem passível de automação. E esse ponto, Leonardo, é o que eu queria pegar exatamente. Que, assim, historicamente, essas revoluções sempre acabaram com muitos empregos e geraram outros novos, né? Então, o saldo, historicamente, sempre foi positivo. O que chama a atenção dessa recente é que é muito rápido. Sim. É um negócio que é coisa de 6 meses, 1 ano, o cenário muda radicalmente. Você fala, se isso continuar, eu projeto daqui a 8 anos, realmente, que... todos os podcasts são CIA. Não vai ter 4 pessoas aqui, mais o pessoal da produção fazendo isso, né? Mas essas migrações também são difíceis de prever, né? Falar para onde o cara que estava desenvolvendo software vai. Talvez ele vá para outra indústria, né? E tem tecnologias que elas, às vezes, duram muito pouco, ou indústria dura muito pouco,
E depois ninguém sente tanta falta, né? Por exemplo, eu dou sempre esse exemplo para aluno de graduação do Blu-ray, né? Então, você tinha lá fita cassete, durou décadas. Aí depois a fita cassete DVD, já durou menos décadas. DVD, né? Blu-ray durou uns 2, 3 anos e hoje é tudo streaming. Sim. Então, assim, é muito rápido. Assim, a gente saiu do mundo que todo mundo ia lá. Todo mundo não, nós que somos um pouco mais velhos, né? Íamos lá na locadora, pegava lá, esperava o lançamento, a fita Tomava cassete. multa porque não não rebobinava. Agora que você tá lá no seu sofá, o filme acabou de sair do cinema, você nem vai ao cinema. Você vai falar, comprar no sofá da minha casa, faço a pipoca. Sim. Tudo isso foi muito rápido. E acho que no meio do caminho, as pessoas devem falar, nossa, e eu que trabalho com DVD, com Blu-ray, etc., o que vai acontecer? Mas as pessoas migraram para outras funções. Então, tem uma questão que é difícil a gente imaginar agora, mas o que a história mostra é que algumas pessoas vão sofrer, outras pessoas vão perder emprego, mas parece que há uma adaptação rápida também da Eu da tô numa economia. crise de imaginação, porque eu não tô vendo migração, eu tô vendo substituição, sabe? Porque se você não precisa mais do mesmo número de pessoas, se você for ver, quando migrou do campo para a cidade, porque as máquinas foram para o campo, aí a gente teve a indústria na cidade, né? Então, sempre a gente foi de uma coisa para outra. Não tinha mais charrete, mas passou a ter carro. O carro tem que ser montado. Não tinha mais vela, mas passou a ter indústria energética. Precisa de manutenção. Então, parece que sempre a gente foi para realocações. Aí qualifica de novo, realoca. Nesse momento que precisa de menos gente em tudo, tá me dando um povozinho, assim, um povozinho. E olha que eu sou bem otimista. Não, e o que eu acho que é mais, assim, pra gente pensar nesse programa específico é como que isso mexe nas dinâmicas de negociação de trabalho, né? Porque, assim, o Ford tinha muito poder para definir. Ele impunha qual era... quem tinha o dinheiro impunha quais eram as regras de contratação. Agora que você não vê nem a cara do patrão, que é uma plataforma que não precisa nem ter sede Você no não sabe quem é o Brasil... dono. Como que a gente negocia? Qual é o futuro da... Assim, você vê essa tendência que a gente tem de atomização do trabalho, né? Da gente estar cada vez mais solitário. Você acha que a gente chegou num pico e que depois volta o pêndulo e a gente volta a se reestruturar para ter força para poder negociar? Ou ainda vai longe esse pêndulo? Então, eu acho que uma coisa que é fato, que as relações de negociação de trabalho mudaram. E isso é claro, né? Porque é só voltar um pouco no tempo, assim, dos nossos pais. Provavelmente ele não tinha essa opção de MEI. MEI, o que é isso? Eu CPJ, a decisão era muito mais binária, assim. Ou eu estou na informalidade, ou eu quero uma CLT. Aí esse portfólio foi abrindo, e agora a gente está num negócio que é cada vez mais complexo mesmo. Porque eu não tenho um empregador, eu tenho essa plataforma, mas eu posso operar numa outra, eu posso trabalhar nas duas ao mesmo tempo, cada uma vai me dar uma taxa, um valor, um incentivo. Então, é mais complexo você pensar em como as pessoas estão fazendo essa cotação de salário. Claro que vai ter muito setor e setor. Eu acho, assim, um ponto que a gente está falando dessas questões de os motoristas ou os trabalhadores de aplicativo se reunirem e questionar e fazer algum tipo de manifestação, protesto, e até mesmo se organizarem associações e possivelmente um sindicato no futuro, acho que é para levantar essas bandeiras. Por exemplo, acho que teve um momento, não sei se aqui em São Paulo também teve, mas o serviço de aplicativo de carro X, ele só podia, a tarifa básica, o cara não ligava o ar-condicionado. Foi um negócio meio coordenado ali, via grupo de WhatsApp, via falar, parou no posto e falou, cara, a tarifa que eu tô recebendo não paga ar-condicionado. Aí vai aquela questão, assim, fala, olha, essa é a estratégia mais eficiente? Será que talvez eles poderiam tentar fazer um negócio que não fosse direto via cliente, mas via eles se reunirem e falar para a empresa, tem que melhorar a cotação desse tipo de tarifa, porque senão vai ser só sem ar-condicionado. Então, assim, a gente também, assim, claro que assim, às vezes pode ser uma visão meio romântica, que eles vão se fazer grupinhos, vão mandar, seja um comunicado, vão parar em frente à Faria Lima, lá na sede da empresa, sei lá onde pode ficar, fazer isso. Mas acho que, historicamente, foi como esses movimentos foram surgindo. Assim, foram coisas que, assim, o problema tá lá, tá latente, a tarifa não tá pagando, aí a pessoa tem duas decisões. Ou ela vai sair da plataforma e falar, não vale, ou a gente vai ter, se a gente precisa disso, a gente vai se organizar e fazer algum tipo de manifestação, protesto, etc. Né? É que é muito difícil a gente vislumbrar isso, mas teoricamente foi isso que aconteceu nas outras décadas passadas, né? É claro que a gente sempre tem... Acho que tem uma questão muito do momento presente, né? Assim, hoje a gente fala, nossa,
esses aplicativos, não tem rosto, não tem com quem eu negociar. Mas provavelmente quando surgiram os grandes montadoras, também devia ter essa sensação. Fala, pô, antigamente era um bando de charrete ali, tinha charrete do Zé, do João, da Maria, etc. Agora tem um cara que ele pega uma área gigante e fabrica milhares de carros. E como que a gente vai debater com esse cara? Mas aí houve esses movimentos. Então tem essa capacidade de organização dos trabalhadores que ela não é desprezível. Assim, Mas a gente estava no ápice do liberalismo também, que é essa despreocupação com o outro e uma exigência da personalização, que é assim, não, esse comunicado vai usar essas palavras, então não me representa, eu não vou entrar. Né? A gente tem uma queda de partido político partidário pelo mesmo motivo. Você não me representa, ninguém me representa. Porque eu quero uma representação quase messiânica. Então, eu acho que a nossa cultura está salpicada com questões diferentes. Antes não era mais simples, mas era diferente. Que a gente vivia muito em prol um do outro. A gente morava muito perto. Eu conhecia a pessoa que amanhã vai me fiscalizar. Agora, essa questão de eu preciso salvar o meu, né? E assim, eu não vou fazer manifestação, é melhor ficar com alguns centavos do que com nada. E esse lugar de não me representa. Então, essas questões novas que vêm muito com o ápice do capitalismo, com o liberalismo, o Desobediência Civil, que está até ali, é um livro que eu gosto muito, eu não sei se ele funcionaria hoje em dia, entendeu? Acho que a galera pela internet ia falar, esse cara não tá com nada. Ia ser cancelado. Ia ser cancelado. A nossa resposta de política pública, ela geralmente tende a tratar de uma maneira mais uniforme, né? Então, realmente, isso causa digamos, fricções com o que a pessoa, de fato, anseia, acostumada com um tratamento customizado baseado nos dados que ela produz. Por outro lado, eu acho que nesse aspecto de tecnologia, já só vai resolver com tecnologia também. Não sei agora, não sei desenvolver essa tecnologia. Faça seu próprio manifesto. A gente observa casos muito isolados que viralizam e aí causam debates, né, no Congresso, por exemplo, que levam a mudanças, a tomadas de decisões. Por assim. exemplo, a Jornada 6x1 é um dos exemplos de flash mob de organização política, se a gente for pensar. Porque não foi puxado por sindicato. Claro que tem Erika Hilton que estava puxando isso, né? Então, assim, tem nomes políticos que compraram a ideia, que estão defendendo a ideia e tal, mas ela só está conseguindo porque teve adesão de uma série de categorias de uma forma de organização meio flash mob mesmo. Não é estruturada, não é do jeito tradicional, né? Acho isso. Quando tem uma questão que é muito latente, as pessoas se organizam, assim. Por mais que haja, eu concordo com a Cris, assim, há digamos, não sei se uma preguiça, parece que é tudo mais... não vou entrar nisso, não, vou fazer o meu, etc. Mas tem alguns temas e alguns momentos que são bastante... Eles têm esse poder de mobilização. A Jornada 6x1, acho que ela é um caso clássico disso, né? As pessoas faziam muito, não é assim mesmo. Eu trabalho aqui na farmácia, é essa rotina, tem que funcionar de segunda a segunda, não tem como... E aí ninguém parava para discutir. Na hora que alguém parava para discutir, falava, é verdade, mas por que tem que ser assim? Então, assim, tem algumas pautas que vão causar essa mobilização, principalmente quando são muitas pessoas afetadas, né? Então, é difícil, assim, a gente imaginar, porque a gente tem uma visão meio mais pessimista mesmo. Fala, não vai velha? dar. É isso que você tá querendo dizer? Não, eu acho que a gente vai sempre pensar... Tem um negócio que, assim, a capacidade de organização de pequenas pessoas e pequenos interesses é muito mais complexa, né? Muito mais complexa organizar isso do que 2, 3 empresas. Então, a gente sempre fala, se essas 2, 3 empresas vão sentar, vão barrar lá no Congresso e não vai dar em nada, né? Mas acho que quando a coisa é muito latente e faz sentido, aí, cara, até a própria classe política, às vezes vai parar e falar, não, isso aqui não tem como. Não tem como eu aprovar o lobby da empresa barrar, A, né? B, C ou D, porque senão vai ficar a minha cara lá, falando, não, 6x1 tem que ser... Então, assim, você abre o debate. Eu acho que tem muito disso, assim, às vezes, assim, você tem um mundo que você gostaria e tem um mundo que você está, né? Aí você vai chegar no meio termo. Mas você tem que abrir, né? Você tem que abrir esse debate, esgarçar, falar, olha, do jeito que tá, não dá. Vamos tentar fazer algo melhor, né? E quanto melhor esse debate, mais produtivo, melhor você vai chegar no resultado final, depois de uma discussão. Né? A gente tem 39 milhões de pessoas que podem se mobilizar na informalidade.
Aí tem uma outra manifestação com 36 milhões, que são as da carteira assinada. E a gente ainda tem uma outra manifestação um pouco menor, mas ainda muito representativa, de 14 milhões de MEI. Então, tem bastante gente aí que pode se juntar e ver esses três cenários aí para sentar e ver. E aí, o que a gente vai fazer? Mas eu acho que, no geral, a gente tem uma crise imaginativa. Sabe? Porque as bandeiras que tem é nenhum direito a menos, que estão convidando o trabalhador a voltar para o Henry Ford. E aí não cola. A galera fala, legal, bacana, eu também quero ter um monte de direitos. Mas assim, não tem esse apelo, na hora que você olha uma coisa, você fala, é isso, é para aí que eu quero ir, por isso eu lutaria. Na hora que veio o Jornada 6x1, primeiro, é claro, é simples e é lógico a justiça da coisa, entende? O argumento é fácil. A galera vem atrás. Tem uma crise imaginativa de por onde a gente vai, entende? Então, se a próxima coisa que seria importante para o coletivo, se fosse previdência, né? E com base principalmente nessa galera de entregadores que tá com o corpo em jogo todo dia, me parece que também é através deles, através do acidente, poderia puxar uma conversa que importa para todo mundo, que não dá. Que todo trabalhador tem que ter. Se você tem renda, você tem que ter seguro. Então, se a gente resolve, vai o 6x1 agora, vai o seguro agora. Aí depois vamos botando uma pauta de cada vez, que no tempo de customização talvez seja só o que dê mesmo. Eu acho que a gente tem que pensar que, assim, pequenas mudanças ao longo do tempo, elas têm um potencial para mudar a grande imagem, né? Então, assim, resolver tudo de uma vez, claro que não vai dar, né? Mas vamos pensar no que é mais crítico. É isso, cara. Assim, é justo o cara ficar lá à noite, você tá lá na sua casa, tranquilo, pede a sua pizza, chega lá, isso é tudo bem. Aí o cara sai, se acidenta. Aí o cara vai perder a renda dele, não parece que é o melhor arranjo, É muito né? ruim. Eu acho que tem uma dificuldade nisso, né? Que é o valor que a pessoa ganha por entrega. Que muitas vezes ela tá carregando uma comida que ela não tem acesso e ela, inclusive, está com fome enquanto ela está entregando a comida cheirosa ali. Assim, é difícil lidar com isso. Adoro o conforto de, né? Pediu, chegou. Mas a gente precisa conversar para ter um mínimo de dignidade para todo mundo, né? Exatamente, cara. Eu acho que isso é uma pauta, como eu disse, assim, até o cara que não tá ali na gig economy, ele vai falar, não, isso é justo, cara. Isso. É o mínimo. Assim, se a empresa não quer pagar o seguro social, que pelo menos ela lembre, reforce, faça algum tipo de gadget, né? Sei lá, o que você manda ali e fala, olha, cara, faz isso, vai ser bom pra você, se você se machucar, o seguro tá é de aqui, tudo, tal. na verdade. Porque, assim, no trabalho, as condições de trabalho são responsabilidades do empregador. E na gig economy é do trabalhador, entendeu? Então, assim, o cara depende da moto pra entregar. Se bate, se roubam, se qualquer coisa acontece, ele não tem renda. Então tem que ter seguro. Tem que ter seguro para tudo. Só que é isso. Quem tá puxando essa conversa, né? E acho que é algo realmente que precisa de discussão, sobretudo porque nós estamos falando aqui, né, das empresas e nós estamos falando de um setor específico e de outra de um outro setor. Não há muita competição nisso. Porque é mesmo do próprio negócio dessas empresas, dessas plataformas, essa ideia de você trazer todo para você. Ou seja, elas operam assim, né? Isso enfim, são as regras do jogo desse mercado. De ter regras de você, de certa forma, forçar algumas empresas, por exemplo, alguns negócios a estarem naquela plataforma e não em outra. Então, são formas de ação que a gente também pode tentar resolver do ponto de vista de uma discussão sobre monopólio, enfim, que também pode colocar mais os players no mercado, que talvez pode sim levar a algo, mas é um pouco das regras desse mercado, que não é só de hoje, mas do mercado da economia da informação, por exemplo, essa questão de você ter esse efeito de rede muito grande, que não é vantajoso você não estar lá, apesar das regras que não são tão benéficas assim. A gente falou bastante dessa informalidade, de estar através de plataformas, mas eu acho que tem também toda uma discussão sobre a empresa, né? Que é muito fácil falar, ninguém quer trabalhar hoje em dia, ninguém nem quer CLT hoje em dia, esse pessoal tá tudo folgado. Que é isso? 2 horas para chegar no trabalho.
ganha um salário pequeno, ainda sofre na mão dos outros tratando mal, não vai querer mesmo, entendeu? E aí é muito fácil falar, é um ignorante, está sendo seduzido por esse mundo do empreendedorismo e vai ganhar menos. Então, acho que tem também a autocrítica da empresa, que é que lugar é esse que está se oferecendo para trabalhar, em que condições também, com que salário também, porque quando o trabalhador começa a ganhar menos na informalidade, a empresa também se dá o direito de pagar menos, afinal, ainda vou te dar uma seguridade social. Então, eu não acho que esteja bom para os dois lados, né? A gente tem uma desorganização de local de trabalho, de pessoas que se deslocam para distância muito grande, que é uma loucura. Então, mas você trabalha muito mais horas sendo autônomo. Era só a hora que eu estava no ônibus. Mas pelo menos eu sinto que eu estou fazendo alguma coisa por mim, não que eu estou perdendo tempo. Eu não gosto dessa história de achar que todas as pessoas que fizeram essa troca são umas grandes iludidas e enganadas. Às vezes é melhor mesmo para a pessoa, igual você está falando para a mãe solo. O negócio é quanto se paga pela necessidade e do lado de cá a empresa também, que está pagando menos, que está oferecendo uma condição de trabalho que não é lá grandes coisas e ainda depois fala, não sei por que foi embora, não sei por que a rotatividade está tão grande. Mas brasileiro não está gostando de trabalhar. Não, mas assim, todas essas empresas que você falou, tem regulações do mercado, do Ministério do Trabalho, que não pode condições insalubres de trabalho, não, né? Tem um monte de regra. Por que a plataforma não teria regra, entende? Também, então, eu entendo o que vocês estão falando, que é o ambiente político para que governos coloquem regras para qualquer negócio digital, para qualquer plataforma, e a gente já falou isso em outras discussões aqui, é muito difícil. Não temos ambiente político para isso. Mas estamos esticando a corda. Em algum momento, a gente vai voltar para essa negociação de que eles também têm que seguir regras. Como todos os outros entes econômicos do país. Não, assim, tem muita ineficiência, né? Eu acho que, assim, isso que é claro. É uma tecnologia relativamente nova. Ainda tem muitas coisas que ainda estão se adaptando. Mas, assim, isso não exime a necessidade de melhorá-las, de ajustá-las, de entender, falar, isso aqui não está tão bom. Então, no ponto da crise, né? As empresas, mesmo as empresas não são tecnológicas, né? A gente poderia pensar em alguma política pública para melhorar essa questão da distância mesmo. Falar, será que a gente tem os poupa-tempos, tem as agências de emprego, qualquer coisa? Será que a gente não consegue pensar, olha, tem tantas pessoas informais aqui, com acesso a dados, tecnologia, você consegue mapear. Esses bairros tem muita gente informal, muito desemprego. E tem essas empresas aqui que estão com vagas disponíveis. Será que não consegue fazer algo mais direcionado? Ou a gente vai deixar o trabalhador... Não, o trabalhador vai descobrir. O trabalhador vai correr atrás. Coitado, muita eu coisa. Vou achar aqui... O trabalhador vai... Porque alguém indicou. Fala, olha, eu tenho um trabalho para você, mas é lá do outro lado da cidade. Você quer? Fala, poxa, não achei nada aqui na minha região, eu topo, né? Então, tem essa primeira ineficiência que eu concordo. Que a gente poderia melhorar a questão de oferta e demanda de vagas ali. Acho que tem... Mas cidade como São Paulo, que tudo é muito grande, poderia melhorar. E o segundo ponto da Ju também é super correto. Assim, acho que a gente não está pedindo ou pensando aqui nessa mesa de que amanhã todas as empresas da gig economy, elas vão ser exatamente iguais a uma empresa formal. Não. Só que eu acho que dá para pensar melhor. Eu acho que isso, até algumas empresas já fizeram declarações nesse sentido, que elas têm áreas de questão de políticas públicas, etc., que elas estão dialogando com o governo. Assim, acho que a gente tem que pensar que tem que se abrir essa discussão tem que maturar. Acho que esse ano algumas coisas evoluíram, mas ainda não está tão consolidado o que seria uma nova regulação para esse setor. Mas tem que ter algumas coisas, critérios básicos, como é isso. Fala, cara, você tem que lembrar a jornada de trabalho do cara. Você não pode ficar fingindo que nada existe, o cara trabalhando 14, 15 horas por dia. Tem que lembrar para ele falar, amigo, já deu, né? Vai descansar, tira um dia, descanse. Aí, se ele quiser continuar, ele foi informado, né? Então, a gente tem que pensar sempre nisso. Assim. Pelo menos a gente tem que informar as pessoas que elas estão trabalhando muito, que elas precisam ter um acesso, pagar um seguro, que você tem que ajudá-las nesse todas essas tarefas. Isso já daria uma grande melhora, assim, tanto na sinalização que essas empresas estão preocupadas, quanto na própria vida do trabalhador, né? E aí, acho que isso também passa não só pela grande empresa, o aplicativo contratante, mas como você comentou, nas firmas que estão ali dentro, né? Então, por exemplo, eu tenho minha pizzaria está dentro lá. A minha comida só sai da minha pizzaria para casa da pessoa porque veio um motoqueiro, alguém aqui, retirá-la, né? Então, a própria empresa poderia também ter algum tipo de incentivo, alguma coisa, lembrar pro cara. Você
A gente sabe que essas empresas, elas ajudam esse pequeno comerciante também de um aspecto tecnológico, de oferecer algum sistema, coisa do tipo. Então, isso é interessante, essa relação, né? Aí, passando para quem está ali dentro, né? No caso da pizzaria. Transferência tecnológica, isso, né? que é importante para você, né? Que a gente sabe, né? Que esses aspectos de uso de tecnologia, eles vêm com pequenos aprendizados que vão se acumulando. Então, é muito difícil... Que a gente pode dizer hoje, assim, falando um pouco de empresas como um todo também, né? Que a internet está ali nas empresas, mas o empresário ali usa como se fosse uma pessoa mesmo, assim. Não tem tanto diferencial, assim. Que no agregado é interessante para a economia brasileira como um todo. Um uso mais dinâmico, né? Das tecnologias. Então, esse tipo de ajuda da grande plataforma e as empresas, que talvez é um aprendizado que a gente pode tentar extrapolar para as outras categorias. Mas eu queria puxar também algo, né, e falando de empresas como um todo, essa relação, e até para voltar no nosso primeiro tópico, né, que, de certa forma, o conceito de empresa é o mesmo desde acho que talvez a inovação veio quando criaram a estrutura organizacional, assim, tipo, que aqui é o presidente, aqui é o diretor, e vai aquelas caixinhas que vão descendo, né? A gente tem uma escassez de formas diferentes de trabalhar, assim, são poucos casos, assim... Geralmente, também, alguns muito mitificados, assim, aquelas pessoas adorando que a empresa dá uma cerveja no final do dia, assim, uma coisa que mas não altera o que é a entrega. Então, acho que isso seria super interessante nesse momento de tecnologia que a gente está discutindo, inovações organizacionais. Assim. Isso é algo que a gente não vê, como eu disse anteriormente, as empresas trabalham do mesmo jeito, uma comando e controle, aquela coisa ainda muito hierarquizada, que talvez eu acho que é uma das questões assim, isso não vai acontecer por decreto, por regulação, isso vai ter que ser diferencial competitivo. E, enfim, isso é uma coisa que eu fico colocando aqui, porque eu gostaria de ver algo nesse sentido, porque eu acho que sim pode dar uma resposta para todas essas perguntas que a gente está colocando aqui. Eu também. acho que o maior impeditivo para isso é que o dono da empresa sumiu. Você não sabe mais quem é o dono da empresa. A empresa tem investidores que no final cobram lucros e as metas são cada vez maiores. Então era fácil, o meu chefe é ruim. Agora eu nem sei quem é mais, porque o meu chefe está sofrendo a mão do chefe. Que está sofrendo a mão do que eu chamo, desde que eu conheço o mercado corporativo, os homens de olhos vermelhos. Que é isso, você não sabe quem é. As pessoas viraram linha. E aí, como isso funciona, né? Porque o que a gente tem é um lucro infinito, são metas infinitas. Então, vai acontecendo todo um achatamento a partir daí. E o cara que tá te demitindo, você nem vai brigar com ele, porque amanhã é ele que tá sendo demitido, ele tá sofrendo de te demitir. Sim. Né? Ele não, é fácil, meu chefe é ruim demais. Olha, ele vem com um carro ótimo e eu venho com o carro... Aí você vê, o seu chefe também tá tão, sabe, inseguro quanto você. Ele tá pressionado quanto você. Quando a gente deixou de ser dono dos negócios e os negócios passaram a ser essa né, assim, todo mundo é investidor... E aí tem os grandes investidores que estão com um pé em cada canoa e a gente simplesmente acabou com esse negócio. Eu conheço quem é o dono da empresa. Nossa, o fulano faz tanta diferença. A gente ainda tem isso. O Brasil tem bastante empresa familiar, que o sonho de todo mundo é não ser mais, né? Sim. O sucesso é quando você vendeu e ficou gigante e não tem mais dono. Então, acho que falta o humano mesmo. O humano. O humano, a hora que você vai demitir o cara olhando para ele, é muito diferente. Né? Então, a reestruturação dos negócios passa a gente voltar a ter pessoas. Isso é interessante, porque a gente já teve Quando o mundo era populado por grandes corporações, também o pensamento era esse, né? Você tinha, por exemplo, se você pegasse, tem uma estatística, já a Ford, a GM, mas a IBM era responsável por quase 50% das contratações formais dos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, você tinha o que surgiu nas franjas dessa cultura, sobretudo dessa parte mais de tecnologia, aquela questão da empresa de garagem que ia pegar uma parte do mercado que a Xerox, por exemplo, não sabia, ia criar uma nova cultura, uma nova organização, enfim, todo
todo um conto que a gente conhece muito bem e que hoje não é exatamente bem assim. Mas o que eu digo é que essa questão de você colocar um empreendimento menor, pequeno, quase artesanal, como uma solução mais comunitária, é algo que sempre surgiu nesse mundo de grandes corporações, que é desde o século XX, assim. Até o autor, o Schumpeter, né, que é o famoso, né, sobre a inovação, né, a destruição criativa, mas ele falava que o capitalismo ia acabar justamente por causa dessa perda de contato das pessoas com aqueles que produzem as coisas, né? Você não compra mais daquelas pessoas do lado, você te imposto um negócio supostamente feito, né, para você, mas numa linha de produção, que aquilo acaba um pouco aquele carisma da criação do negócio, né? Então ele colocava isso como o antídoto para você não rotinizar aquele capitalismo, que talvez hoje é algo que a gente deveria voltar a discutir um pouco mais, porque é interessante, porque é uma solução de dentro ainda do mesmo sistema. Eu só queria aproveitar para também comentar que acho que tem essa questão corporativa que eu concordo, mas a gente tem um recorte regional muito... Tem um viés nosso de estarmos aqui em São Paulo, que é o maior estado do país, maior economia, etc., que essa figura é mais clara pra gente. A gente vê muito o Faria Limer, investidor, etc. Mas esse negócio dos pequenos negócios ainda é... Você pensar no Brasil, que é um país gigante, ainda a maioria das firmas são muito pequenas. Então, essas discussões também de como a estrutura corporativa é engessada, às vezes é muito da nossa visão que está aqui. E é natural, porque é muito representativo, não só para o nosso dia, mas para a economia como um todo, né? Eu dou um exemplo das cidades pequenas, por exemplo, a minha esposa, ela é de Patrocínio, de Minas Gerais, né? É uma cidade de 50 mil habitantes lá. Mas acho que o grande ponto, assim, é da questão do trabalhador mesmo, assim, voltando para o nosso debate, assim, retomando a pauta, que é a questão de ser CLT. Se for perguntar para um trabalhador de uma pequena cidade, pequenas e médias cidades, assim, por mais que ele esteja dentro desse sistema super capitalista, com conexões globais, etc., o desafio dele, às vezes, é mais simples do que a gente tá imaginando. Se ele fala assim, eu só quero ter o meu trabalho, só quero ter o meu contra-cheque. E da visão da política pública, como que a gente melhora para esse cara ter esse acesso? E claro, assim, tem questões que são menos complexas, mais complexas, menos espinhosas ou mais espinhosas, mas acho que o grande debate que a gente sai dessa mesa aqui, que eu aprendo com vocês, é a questão de que informação é importante. O cara tem que saber que, independente dele estar na cidade A, B, ou seja, de menor ou maior porte, quais são os possíveis caminhos. Se eu quiser ser um empreendedor, tem essas possibilidades. Se eu quiser ser um entregador, seja na cidade grande ou pequena, vou ter essas possibilidades. Acho que esse que é o grande foco, né, da questão, da discussão que a gente tem hoje, né? Prover informações para os trabalhadores, para que eles possam... Escolher consciente, planejar a sua carreira. E se tiver algum tipo de conflito, que ele consiga, de alguma forma, articular com outras pessoas que estão na mesma situação com ele, para isso gerar algum impacto, algum barulho, para melhores políticas, né? Acho que para mim, o que eu saio é essa noção de como é que numa economia, numa cultura tão atomizada, que ao mesmo tempo convive com uma realidade econômica de concentração brutal de capital, né? Porque a gente tem empresa, mas a gente não tem o capital. O capital do podcast, quem tem é o Spotify, são as plataformas, porque eles têm audiência. Então, a gente também é precarizado de plataforma. A gente está falando... A gente tem lugar de fala aqui para esse programa aqui. Então, assim, a concentração brutal de um lado e a atomização brutal de outro do trabalho. Se a gente já tem assimetria de poder na negociação, de que o capital tem mais poder do que o trabalho, ou a gente vai se organizar e conseguir compreender formas diferentes de organização... ou a gente não vai... ou essa balança vai ficar cada vez mais desequilibrada. E eu acho que a gente não pode cair na falácia que eles sempre fazem e que o capital sempre fez, que é... se botar a regra, então não é interessante para mim, eu vou sair. Não sai. Eu quero ver plataforma sair do Brasil. O maior mercado do mundo. Quero ver. Não sai. Não entendeu? Vai. Então, assim, não pode aceitar chantagem. Eu acho que é isso. Tem que sentar na mesa para conversar e não pode ser... Você tá vendo que ela vai fazer um sindicato, né? Sindicato de podcast. Vem aí.
Gente, obrigada por terem vindo. Acho que a gente poderia... Eu falei quando a gente fez a pauta, tinha pauta para 5 programas. Sim. E trabalho não vai faltar... não vai faltar tema para chamar vocês. Espero que vocês tenham gostado, que vocês voltem. Não vai faltar trabalho? Não vai faltar trabalho. Trabalho tem o que vai faltar é emprego. Mas trabalho não falta, gente. Lava uma louça, ela se multiplica. Exato. É trabalho. É isso. Obrigada, gente. Não, obrigado. Volta assim. Foi um prazer estar desse lado da mesa. Realmente eu fico do outro lado do celular. Prazer, tudo meu. Daqui 8 anos, então, pessoal? Pode marcar É isso. aí. Vamos ver se vai envelhecer bem essa conversa. Vamos lá. Aí a gente vai falar 2017, 2025. Eu volto com o meu holograma. Tá bom. É isso. Esse trabalho não vai chegar em outras pessoas se você não compartilhar. Seja o algoritmo que você quer ver no mundo. Faça personalização, manda para aquele seu amigo, para aquela sua amiga que tá pensando, o que é o futuro do trabalho? É isso. Obrigada, gente. Até semana que vem. Beijo. Mamilos. 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 Mamilos.